Os comentários do jornalista Jorge Serrão, do Alerta Total, refletem que a oligarquia financeira transnacional já decidiu que o PT deve ser tirado do Palácio do Planalto em 2014. Embora as pesquisas amestradas e a propaganda chapa branca vendam o fato consumado de que Dilma Rousseff se reelege, inclusive no primeiro turno, a conjuntura política e econômica real demonstra exatamente o contrário. A oligarquia financeira transnacional, que controla, de fato, o Brasil, já decidiu que o ciclo de poder presidencial do PT no Brasil precisa ser encerrado em 2014, contrariando as previsões ufanistas de Lula da Silva de uma hegemonia petista até 2022. A Petrobras é o calcanhar de Aquiles do governo. Outro fator que tende a ser decisivo para a derrota do PT este ano é a oposição econômica que lhe será promovida pelos maiores bancos que vão apostar nos candidatos da oposição. Postura idêntica à da mídia. Nos bastidores econômicos há um clima no sentido de que a queda de Dilma Rousseff já começou e tende a se ampliar no decorrer de 2014. Acusada midiática e justamente de ter derrubado o crescimento brasileiro e aumentado a inflação e a dívida interna, bagunçando as contas públicas, Dilma vai ser alvo de ataques diretos ao seu modelo nada eficiente de gestão em suas empresas símbolos do capimunismo no Brasil, a Petrobras e o BNDES. Dilma corre até o risco de ser responsabilizada judicialmente por várias decisões que causaram, vêm causando e devem causar ainda mais prejuízos aos investidores da Petrobras. Antes de ser alçada pelo presidente Lula para o trono do Palácio do Planalto, Dilma foi a presidente do Conselho de Administração da Petrobras, cargo que é ocupado pelo desgastado Guido Mantega, que já pode ser pintado como gestor do fracasso econômico da própria presidente que tenta a reeleição. Investidores da Petrobras, principalmente os internacionais, apostam que o governo não resiste a uma auditoria judicial séria e independente. As fragilidades da Petrobras atingem mortalmente Dilma, Mantega e Lula. Somente os donos do poder fingem não perceber que o PT Titanic já bateu no iceberg, que irá afundá-lo a partir de outubro de 2014. A próxima programação contra o PT é o rompimento do pacto com o PMDB. O PT não resistirá a 2014. Esta é a aposta dos agentes econômicos internacionais. E se o Brasil não vencer a Copa da FIFA, a derrota programada será socialmente ainda mais desgastante. A partir de agora, devem investir na procura do bote salva-vidas do PT Titanic. Na linguagem dos controladores globalitários, the game is over. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o grande advogado, excelente profissional do direito, doutor Marco Antônio Cardoso. É uma grande honra para nós apresentar a você, caro telespectador, este profissional do direito, pelo fato de que ele é especialista na Previdência Social. É advogado há 19 anos no estado de São Paulo, atuando na área do direito público, notadamente nas questões afetas ao direito previdenciário militar.
Graduado pela Universidade de Guarulhos, com pós-graduação pela FMU, Faculdade Metropolitanas Unidas, e LFG, Luiz Flávio Gomes. Atua na defesa dos interesses da classe servidora estadual, especialmente a militar. É coordenador de departamento jurídico e relativo a precatórios de associação militar, com matérias publicadas em jornais de classe, participando de audiências públicas e representando os interesses dos servidores em todas as instâncias, inclusive com sustentações orais em tribunais com apreciáveis reflexos. Este é o pequeno, mas excelente currículo do doutor Marco Antônio Cardoso. Doutor Marco Antônio Cardoso, é uma grande honra o senhor estar aqui no programa Direito à Justiça em Foco para conversar com os telespectadores. Tá bom? Eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira e agradeço porque há um ano estive aqui e novamente recebi o amável convite e quero poder dignificá-lo. Nós temos obrigação de informar o telespectador sobre a atualidade, aquilo que está acontecendo no momento. Não é? E eu vejo que o momento é muito importante na vida das pessoas, da sociedade. Não é? Tanto é que existe aí alguma coisa que se fala que em um momento se vive uma vida. Isso eu tirei do Perfume de Mulher, um filme muito bom, que você deve ter assistido também. Com Al Pacino. Com Al Pacino, olha aí, isso mesmo. Aí o telespectador também. Então, no momento se vive uma vida. Então, nós somos obrigados, neste momento que estamos vivendo esta vida, transmitir também alguns aspectos dela ao telespectador. Sim. Tá bom? Perfeito. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje da Previdência Social, não é? Perfeito. Eu vou começar com a seguinte pergunta. Doutor Marco, eu sei que o senhor é um especialista no assunto e um advogado culto, inteligente e bastante interessado na matéria. Você pode informar ao telespectador o que significa SPPrev? É uma sigla, SPPrev. SPPrev significa São Paulo Previdência. É um órgão gestor do pagamento de servidores públicos, foi instituído em julho de 2007 e ela está organizada exatamente para poder gerenciar o sistema de fluxo de recebimentos e pagamentos. Então, significa então que a contribuição previdenciária, ou seja, uma cobrança entre aspas, de um imposto, com o objetivo de permitir que o aposentado tenha segurança de receber o que lhe é de direito se e quando estiver inativo. É isto? Sim. Em relação à contribuição propriamente, de plano, a gente pode dizer que não concorda absolutamente com a cobrança, porque embora exista a emenda constitucional 41 de 2003, o certo é que não há lei ainda tratando, regulamentando. Tentaram fazer a cobrança através de uma lei complementar de 98, onde o STF já se posicionou através de uma ADIM e declarou que por lei complementar não se poderia fazer a cobrança dos 11%. Como a emenda constitucional, ela trata ainda que en passant, ela trata também dessa contribuição, nós teríamos aí então um hiato, teríamos que então abrir uma avaliação. Por isso que hoje existem propostas para que então seja feita uma nova emenda e que efetivamente, com mais clareza, possa proteger da contribuição. É um assunto que ainda é passível de discussões judiciais, não está pacificado o tema a respeito da contribuição. Porque é desagradável você receber o seu olerite. Eu que sou aposentado, recebo o meu olerite, e aí eu vou lá e começo, eu verifico se está tudo certo. Aí eu chego naquele momento bastante triste da minha vida. É verificar que eu estou sendo lesado, pelo governo. Lesado significa o seguinte: eles me descontam 11%. Quer dizer, que já me descontaram 11% já há algum tempo atrás,
até, aliás, desde o início, desde o INPS, não é? E agora, depois de aposentado, continuam me descontando como aposentadoria, meu Deus do céu. Quer dizer, isto não existe em país nenhum, só neste país, lamentavelmente. Então eu gostaria que, até eu tinha uma pergunta aqui nesse sentido, mas o senhor já me respondeu, não é, adequadamente sobre o mecanismo desses 11% que estão sendo descontados do aposentado e também do pensionista. Eu ia perguntar, fere então os princípios regulares de direito e também da Carta Magna? Sim, o primeiro princípio que nós entendemos que é o relevante, que afeta de fato, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Claro. Agora, um pouco pelo viés social, o que se pode dizer assim, é que a gente percebe que o Brasil, historicamente, né, isso todos percebem, isso é notório, né, fato notório, ele se caracteriza por ser um país que cobra muitos impostos, até existe a expressão custo Brasil, que o empresariado, de um modo geral, utiliza porque ele sofre muito com os encargos, com os tributos. Agora, em relação aos inativos e pensionistas, essa situação ela ganha um relevo exatamente porque se percebe que é natural, no final da vida, ele vai se transformando naturalmente em hipossuficiente. Então, ele careceria de uma maior proteção, de uma consideração. Claro. E outros países, como o desembargador colocou, isso não acontece. Tem uma proteção, tem uma consideração. Então, assim, se nós queremos nos ver como um país realmente democrático, que respeita as instituições, um dos primeiros respeitos que deve ter é em relação ao idoso, que é o inativo, o pensionista, e a gente precisa realmente rever isso. Eu, a grosso modo, até pensei tratasse de uma apropriação indébita, mas como o tipo da apropriação indébita ele é um pouco diferenciado, não é? Porque eu tenho que entregar, não é, a coisa para a pessoa e na hora que eu vou solicitar, que eu solicito, ela não me entrega. Daí está caracterizado o dolo, não é? O dolo que naturalmente, e também não existe a forma culposa. Não admite a forma culposa. Não admite a forma culposa. Não. Mas então o governo também pratica crimes. Porque ele projeta no espaço legislativo, não é, o interesse que ele tem em lesar o povo. Esse é o mau governo. É? Ele vem projetando, essas são as minhas palavras, esse é um mau governo, vem projetando arrecadar uma quantia superior e prejudicando quem? O aposentado, o pensionista, sim, aquele que trabalhou durante a vida toda para ter um descanso no final da sua existência, mais tranquilo, não é? Coisa que nos outros países é comum isto. A gente vê que há uma conscientização nesse aspecto. E aqui no Brasil, lamentavelmente, não há. Então, eu acho que eu entendo eu entendo dessa forma. Não é? Eu respeito, embora eu não seja versado no âmbito do direito penal, processual penal, é bom que todos os órgãos, os entes públicos estejam um pouco atentos a isso e que saibam que há uma comunidade penalista, né, do direito penal pensando no assunto. O que eu vejo no que tange a lei é que deveria haver mesmo uma emenda constitucional. Hoje existem sindicatos e associações representativas do direito de pensionistas e inativos, lutando, batalhando pela aprovação de uma emenda constitucional que isente da contribuição previdenciária de 11% para os pensionistas e inativos. Sabe-se que existem já 339 deputados a favor. Ocorre que a favor da extinção. Que bom. Ainda que de forma gradativa. Me parece que existe uma proposta que começaria assim com 60 anos, ter uma diminuição até zerar, aí seria então com a idade de 65 anos que zeraria. Mas isso também tem um caminho longo. Por quê?
A emenda constitucional tem que ser aprovada num escrutínio que é de 2 turnos, 2/3, e em 2 turnos nas 2 casas legislativas. A Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, no Senado. No Senado. A nossa preocupação é que para se chegar a um ponto de consenso em prol da sociedade, do povo, as coisas são muito demoradas. Agora, para cobrar do povo uma taxa, um imposto, é rapidinho. Sim. Para tomar uma atitude contra o povo, contra a sociedade, as coisas andam rapidamente. Você vê que no mês de janeiro, você recebe as maiores contas para pagar. IPTU, IPVA, associações que naturalmente cobram e precisam ser cobradas, e precisam ser pagas. Então nós temos assim, fora outras que eu agora não vou colocar, mas nós temos isto. Isso parece que é uma coisa que já vem de longa data. Não é agora, é de longa data. Sim, é histórico isso. É histórico, não é verdade? É histórico, sempre teve... Virou tradição. Virou tradição. Em vez de virar tradição, por exemplo, a educação com boas escolas, em vez de virar tradição, a segurança com excelentes profissionais, ao invés de também virar tradição a educação, a saúde, E essas coisas aqui são feitas totalmente ao contrário. Mas nós somos obrigados a falar e informar o público das mazelas dos nossos governos, dos governos anteriores e deste governo atual. Eu, pelo menos, penso assim. Claro. Há mazelas que nós temos que corrigir e fazer com que o governo entenda que isto será bom para o Brasil. E será bom também para o governante. Porque o governante, com o poder da mão, ele pode fazer um bom governo ou um mau governo. Se ele tiver uma ideologia equivocada, ele fará um mau governo, obviamente. Mas se ele procurar a ideologia certa, que é o Estado Democrático de Direito e a conservação desse Estado de Direito para o povo, para a sociedade, aí fará um governo bom. Eu penso dessa forma. E paralelo ao direito, falando de um pouco de ciência política, eu acho que diminuir ou até extinguir mesmo aquela mentalidade viciosa que tem sobre a oposição. A oposição ela é saudável, é ela que garante qualidade, ela que garante que, olha, eu estou sendo vigiado, então eu preciso realmente fazer corretamente. Então a oposição ela é saudável. Ela é saudável. Os movimentos sociais que existem hoje, com os meios de comunicação facilitado, precisa ser visto com bons olhos. Reserva feita aos baderneiros, àqueles que se imiscuem em movimentos que são... Os black blocs. Os black blocs. Então, esses são problemáticos. Evidente que o caminho é o povo brasileiro é um povo, naturalmente, que ele não é beligerante, né? Conquistamos a democracia e estamos no Estado de Direito. Então, a gente precisamos conquistar tudo pela via da legalidade, pela via da conscientização. É isso mesmo. Bem, nós conversamos um pouquinho, porque nós temos que mostrar ao nosso telespectador o objetivo, as nossas intenções, e também as informações necessárias. Mas agora nós vamos tratar daquilo que, afinal de contas, é a matéria que nos propusemos a conversar. Como tem sido, então, a ação em âmbito judicial ou administrativo da SPPrev em relação à pensão devida, como, por exemplo, olha só, a gente se preocupa com isso, as filhas de policiais militares? Pois não. Estive aqui, como eu disse inicialmente, há um ano, e tudo que mais ou menos nós previmos realmente veio acontecendo. A SPPrev do seu turno não apresentou, com todo respeito, nenhum fato novo, nenhuma modificação nas suas intervenções. Então, ela realmente tenta se basear para o corte das pensões numa lei civil, a lei que se aplica ao regime geral da Previdência.
e não levando em consideração, não ponderando sobre a lei específica que rege a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, quais são os requisitos para que a filha de policial militar faça jus à continuidade da percepção desse benefício ou que recupere via judicial? Que o óbito do policial militar, que é o segurado, tenha ocorrido até julho de 2007, data em que foi promulgada uma lei estadual que aí sim modificou, e que ela esteja no estado civil de solteira. Aí ela faz jus a isso. E nós não percebemos nada de novo, salvo, e isso é interessante, que a SPPrev, em alguns casos, andou fazendo a reversão de cota pensão desse benefício para a mãe da pensionista na qualidade de viúva do policial militar falecido, porque, lembrando, em alguns casos a pensão é dividida metade para a mãe e a outra metade para os filhos, filhas em igual proporção. Mas aí a gente se pergunta, cabe a pergunta, o questionamento, por que ela não agiu dessa forma nos idos de 2012, quando ela começou a cortar a pensão, suspender a expressão utilizada, sem prévio aviso? Por que ela já não verificou? Ora, estou vendo aqui no meu cadastro que essa pensionista, filha, ela também tem a mãe, que é viúva e também não contraiu novas núpcias, então também faz jus à cota benefício. Então eu vou discutir esse benefício na justiça, estou dando o direito de defesa, de ação para a SPPrev, discute-se isso na justiça, mas preserva porque a pensão é intuito família. E a SPPrev não fez isso. Então, é o que a gente verifica. O imediatismo da decisão, não é? É um prejudicial. É prejudicial. Deveria continuar, não é? Até a final decisão, não é isso? Sim. Porque os filhos naturalmente têm a sua cota, como você bem colocou. A sua cota. A mãe é pensionista, ela tem, mas a filha tem a sua cota já preservada como um direito adquirido. Sim. Eu não sei, eu penso no direito adquirido, porque nós não podemos nos afastar desta regra do direito natural. Sim. Não é verdade? É uma regra, o direito natural está presente em todos os espaços da nossa vida. Não é? Mas eu acho que é por aí mesmo. Então, você acha que é um prejuízo também essa prática da filha que não recebe essa cota? Sim. Houve um estancamento, né? Prejudicou. Eu pertenço a uma associação, eu coordeno um departamento de uma associação militar, a ADEPOM, que fica próximo ali ao Metroluz. Depois eu quero saber sobre a ADEPOM, tá bom? Perfeitamente. Depois nós vamos continuar, nós vamos conversar sobre ela. Mas escute, por favor. E evidente que houve um clamor para o restabelecimento dessa pensão e evidente que nós estamos agindo a favor da associação, dos seus associados e pedindo o restabelecimento dessa pensão. Entramos com uma ação comum ordinária, pedindo em tutela antecipada em medida de urgência. O panorama que tem hoje é que mais ou menos metade dos juízes das varas de fazenda de São Paulo, capital, tem entendido como procedente o nosso pedido. A outra metade não. Dessa metade que julga improcedente, evidentemente nós estamos ofertando o recurso de apelação. E o contrário é verdadeiro. A SPPrev, quando ela sagra-se, quando ela é derrotada, ela também apresenta o recurso de apelação. No tribunal, temos, pelo menos até então, as decisões que nós pudemos colher, todas favoráveis. Que bom. As turmas julgadoras... Mas há então uma decisão de liminar no sentido de continuar o pagamento? Não. Então, essas ações elas são individuais, certo. Então é caso a caso. Certo. Por isso que desse universo, cerca de metade nós ainda estamos buscando o direito para restabelecer. E a outra nós já conseguimos, mas sem trânsito em julgado de decisão. Não houve nenhum trânsito em julgado. Nós temos a notícia de que haverá recursos por parte da SPPrev, se ela for também não tiver êxito em segunda instância, ela apresentará recurso para Brasília, STJ e STF. Mas tem decisões favoráveis também nos tribunais superiores, a favor da pensão. Muito bem, doutor Marco Antônio Cardoso. É uma honra conversar com o senhor, porque quem vai ganhar com isso
nosso telespectador e a sociedade. Eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar nesse patamar, tá? A nossa conversa é sobre esse assunto, tá bom? Perfeitamente. Você, caro telespectador, aguarde que logo, logo retornaremos. O novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, defendeu durante a cerimônia de posse dele a diminuição de instâncias recursais no judiciário e também aproveitou para criticar a existência de 4 graus de jurisdição no nosso país. Eu sou, sim, favorável à redução de instâncias e à redução de possibilidades recursais. É legítimo o 2º grau de jurisdição, o duplo grau? É. Agora, o STJ deveria ser uma corte de cassação, de unificação de jurisprudência, não poderia ser a 3ª instância. E o Supremo deveria ser corte constitucional, para decidir as questões constitucionais, sinalizar a nacionalidade e não se transformar numa 4ª instância, né? Mas isso é uma discussão que a sociedade deve travar. O judiciário não é dos juízes, o judiciário não é dos profissionais do direito, o judiciário é da população. Se a população não participar desse debate, se ela não sinalizar qual é a justiça que ela quer, nós vamos continuar naquela tendência de crescimento vegetativo. A cerimônia de posse do presidente do Tribunal da Justiça de São Paulo também celebrou os 140 anos da Corte Paulista. Nossa equipe esteve presente e conversou com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também com o secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella Vieira, e com o presidente da OAB Seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa, que fizeram menção ao estadista. Olha, muito importante, o Tribunal de Justiça completando 140 anos, um dos maiores tribunais do mundo, e tem um estadista na sua presidência. O Dr. Nalini é um homem preparado, foi corregedor, professor de Direito Constitucional, um grande gestor, um servidor público exemplar. O Tribunal de São Paulo está em boas mãos e tenho certeza vai fazer um grande trabalho em benefício da nossa população. Um novo tempo agora para o TJ de São Paulo, secretário? Com certeza, né? O Dr. Nalini é uma pessoa que todos nós admiramos, né? Pela sua cultura, pelo seu conhecimento jurídico, pela sua capacidade de integração, e temos certeza que ele fará uma excelente gestão à frente do Tribunal de Justiça de São Paulo. É essa a nossa esperança, e eu tenho absoluta certeza de que será um presidente que terá como sua principal característica ser um presidente democrático, ouvindo a todos, para que a justiça se fortaleça. Nesse momento que o tribunal comemora 140 anos de existência, de forma que fica o desejo que o Criador ilumine essa importantíssima menção depositada na mão de todos aqueles que compõem o Conselho Superior da Magistratura, mais especial ao nosso presidente Renato Nalini. Ao retornarmos, eu já pergunto ao nosso querido entrevistado, Dr. Marco Antônio Cardoso, um expert no assunto, né, e que continue abordando essa parte das ações em andamento envolvendo os interesses de filhas de militares. Pois não. Mais ou menos o que nós tínhamos previsto. Como está ocorrendo o andamento, sim, inclusive? Sim. Se é positivo ou mais negativo? Muito embora você tenha se referido à parte que há 50% dos magistrados que recepcionam, não é? E os outros 50% que não é verdade? Isso é um número estimativo, aproximado. Cerca de metade dos juízes tem acolhido o nosso pedido, né? Concedem a tutela e depois confirmam em sentença. A outra metade dos juízes acabam adotando o mesmo entendimento da Procuradoria da SPPREV, no sentido de que deveria ser aplicada a Lei Geral da Previdência e que, então, a SPPREV poderia rever o ato administrativo concessivo da pensão e anulá-lo. Mas já vi também juízes, e isso é um bom sinal a favor do retorno da pensão, modificando o posicionamento.
Há decisões favoráveis no nosso tribunal, no nosso egrégio Tribunal de Justiça, e há também decisões favoráveis junto ao STJ e também junto ao STF. Então, o panorama, de um modo geral, é positivo. Nas ações, porque nós temos, abrindo para o público entender, há pensionistas que recebem esse benefício há mais de 5 anos, porém há menos de 10. Nesses casos, a SPPrev cortou o benefício administrativamente, o que nos obrigou a entrar com a ação. Naqueles casos em que a pensionista recebe há mais de 10 anos, a SPPrev não cortou o benefício, não suspendeu ele administrativamente e entrou com a ação, pedindo também, a semelhança do que nós fazemos, só que de modo inverso, claro, para que em tutela antecipada cessasse o benefício até decisão final, pelo menos. Poucas vezes ela conseguiu êxito nisso. E no tribunal, as ações em que ela é autora e ela perdeu, no tribunal foi confirmado também a impossibilidade dela rever ato administrativo concessivo de pensão dado há mais de 10 anos. E de 5 anos é que está dividido. Mas então, foi o que está acontecendo, e aliás com muita justiça, observado o direito adquirido, como eu me referi no primeiro bloco. E podemos dizer que, ao lado do direito adquirido, o que é inclusive mencionado em algumas decisões dos nossos preclaros juízes, também está afetando o princípio da segurança das relações jurídicas. Olha aí. E isso tem um porquê. Porque, veja bem, é como se um trabalhador, tendo prestado o seu serviço por 30 dias, no 5º dia útil, imagina qualquer trabalhador, telespectador, não recebe no 5º dia útil, só que sem prévio aviso. Foi assim que a SPPrev fez. Então, está recebendo uma pensão, um provento, 7, 8, 10, 12, 15 anos, tem casos, não é um ou outro, eu acho até que a maioria, pensionistas que fizeram empréstimos ou financiamento pelo próprio banco gestor do benefício, o que demonstra que ela não esperava que isso pudesse ser cortado. Elas vêm nos procurar de forma realmente perplexa. Alguns casos nós achamos até assim lamentáveis, nos entristece inclusive, antes de advogado, como ser humano inclusive, porque você verifica que tem pessoas com idade avançada, com problema de saúde, às vezes crônico. Uma situação dessa pode até prejudicar o quadro de saúde. É isso que a gente chama no direito civil lesão psíquica. Lesão psíquica. É isso mesmo. Bem, então nesses casos, por exemplo, nós podemos classificá-los como uma contradição da SPPrev no tratamento do tema. Sim, é uma contradição, porque aquilo que eu falei inicialmente, em alguns casos, atualmente, ela está fazendo a reversão. Sim. Por que não fez isso antes? Né? Claro. Porque não, então, fica uma situação, então as pessoas ficam com muita insegurança, exatamente o contrário daquilo que a comunidade jurídica quer preservar, que é o princípio da segurança jurídica. Isso tem sido falado por vários juízes e com propriedade. Muito bem, ótimo. Muito bem, então eu pergunto então, como se alinha hoje a questão financeira da Polícia Militar? Sempre foi assim? Qual o histórico acerca do caixa e da contrapartida para o pagamento desses proventos? Vê que a pergunta é seccionada. Por favor. Perfeitamente. Pois não. Isso também incorpora a nossa tese defensiva da permanência ou do restabelecimento da pensão. Porque, além de ter lei própria, a Caixa Beneficente da Polícia Militar, antiga gestora antes da SPPrev, então até julho de 2007, era a CBPM, Caixa Beneficente da Polícia Militar, ela contava com orçamento próprio. De modo que o servidor militar que trabalhou anos a fio, contribuindo e contando que para a sua filha iria ser deixado após o seu óbito um pecúlio, uma pensão, uma garantia, então existe caixa própria, existe orçamento. Então é injustificável, até sobre o prisma econômico, é injustificável que corte essa pensão. E sendo certo também que tem
informações de fontes robustecidas, no sentido de que esse corte da pensão não representa muito alívio na folha de pagamento do Estado. É isso que causa espécie. Porque não representa uma grande economia, né, para a instituição e para o governo também, não é claro? E a situação piora com o que eu vou falar agora. Isso, fale. Imagina, as ações sendo julgadas procedente, ele não somente é condenado em restabelecer a pensão, como tem que pagar todos esses meses que se deixou de pagar, com correção monetária, juros, e quando a SPPREV, em muitos casos, ela não cumpre, inclusive determinação judicial, isso me perdoe, mas é um fato, ela é condenada em multa diária, chamada astreinti, multa diária pelo descumprimento de expressa ordem judicial. Ora, teve multas que chegaram a R$10 mil dia. Então eu pergunto, diante disso, ela tendo perdido pelo menos metade das ações e ainda tendo essas condenações, o Estado teve alguma vantagem econômica com isso? Nenhuma, ao contrário. Desculpa, eu estou perguntando, mas... Não, mas eu respondo. Tem uma lógica, né? Ao contrário. Eu penso o seguinte, que houve que se apressaram, não é, na ganância, porque, entre aspas, nós temos que colocar a ganância do Estado. O Estado quer dinheiro. Aliás, eu não sei onde eles estão colocando tanto dinheiro, porque nós não estamos percebendo e vendo nenhum retorno. Retorno que eu digo como, por exemplo, asfaltar as ruas, não é? Dar um conforto melhor à sociedade. Não estou vendo nada disso. É só tirar e tirar do povo. Isto cansa um pouquinho. E o povo não está lá com muita vontade de atender, não é, essa prática do governo. Na minha visão, pela experiência e maturidade que tem. Isso é perigoso até. Sim. Isso é perigoso porque nós podemos ingressar num colapso, não é? E termos um descontrole civil, não é? No caso, eu acho. Né? Agora, a sua pergunta foi satisfatoriamente respondida, doutor? Sim. Até porque há indício, mais de um deputado alertou sobre isso, que, na verdade, no sistema previdenciário, ao contrário do alardeado, há superávit. Ele é superavitário, é a expressão que eles usam. Superávit. Tem superávit, claro. Um superávit no sistema de contribuição. Está entendendo, telespectador? Essas informações que hoje nós estamos revelando publicamente, elas são preciosas no sentido de nós entendermos melhor, não é, a sequência da nossa vida, não é, política no Brasil. Essas revelações são importantíssimas, porque aqui, no Direito e Justiça em Foco, não se só nega informação. Nós colocamos como a realidade se apresenta. E por isso nós fomos buscar esse expert no assunto, como eu disse várias vezes, para mostrar a você, caríssimo telespectador, esta realidade. É uma grande realidade. Veja, ele acaba de nos dizer que há um superávit, não é, nas instituições. Então isso representa o quê? O governo não está andando bem. Alguma coisa está acontecendo. Não sei se eu posso me expressar dessa forma. Sim. Acho que até devo, né? Sim. Porque, como eu disse no primeiro bloco... precisa ser questionado isso, né? Como eu disse no primeiro bloco, ao bom governo e ao mau governo. Nós queremos que esse seja um governo bom. Essa é a nossa ideia. Mas, de repente, nós somos surpreendidos com esse tipo de verdades. Sim. E nos assusta. E, além disso, em que pese eu ser suspeito, eu defendo a classe militar. Eu não posso deixar de falar. Claro, porque esse é o meu papel. Claro, claro. O servidor militar, ele é um dos profissionais que mais expõe a sua vida. Ele contribuiu anos a fio, entendendo, acreditando que após o seu óbito, depois de tantos anos de contribuição, a pensão seria paga à sua filha, sendo ela solteira. Lógico. Até uma ofensa àquele que já foi embora. Não é verdade? Porque ele vai embora, nós costumamos dizer, ele vai para
um outro espaço, não é? Uma outra dimensão. Outra dimensão, ele vai consciente de que aquilo que ele fez é o certo e ele deixou a filha bem amparada. Sim. E, no entanto, não é verdade. Mas, doutor, me diga uma coisa. Então, houve uma diferenciação no tratamento pela SPPrev, tendo em vista o tempo de percepção da pensão, né? Tendo em vista esse tempo, ela procurou, nos casos em que tinha, então, estava sendo pago o benefício há mais de 10 anos, ela procurou conseguir isso judicialmente, mas, na maioria dos casos, ela não tem obtido êxito. Teve um ou dois, mas não são, esses processos não tramitam na capital, que ela acabou tendo êxito e evidentemente, nós recorremos dessa decisão. Muito bem, doutor. Agora eu queria que o senhor colocasse aqui com toda a liberdade, é óbvio, porque esse é um programa democrático, eu queria que o senhor colocasse quais os princípios de direito, pode-se dizer assim, que restaram feridos. Da reserva legal, porque havia lei própria, ela foi promulgada em 74, os benefícios foram ampliados por uma lei em 76, sinal que já existia uma tendência para ampliação do benefício e dos beneficiários, e vigorou até julho de 2007. Então, feriu o princípio da reserva legal. Feriu o princípio do direito adquirido, feriu o princípio da dignidade da pessoa humana, feriu o princípio da segurança das relações jurídicas. Essencialmente esses, entre outros, mas essencialmente esses. Quebrou-se o que Rousseau falou, contrato social, o pacto pelo contrato social. E isso é uma pena, porque as forças auxiliares, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é exemplo, é histórico, segue os mesmos parâmetros das forças públicas permanentes, Marinha, Exército, Aeronáutica, e isso inclusive é registrado até em sentenças por juízes, que aqui fica o meu registro de respeito, que se debruçam sobre o tema, verificando que a Caixa Beneficente da Polícia Militar, o sistema de pagamento da Polícia Militar, ele é diferenciado e ele tem orçamento próprio, ele tem lei própria, e ele buscou também dados históricos para fundamentar a sua decisão corretíssima também nesse sentido. E essas decisões, essas fundamentações estão bem colocadas no posicionamento jurisprudencial a respeito, né? Já está se formando. Não podemos dizer que pacificou o tema, haja vista um número grande de desembargadores, câmaras, turmas julgadores que tem no nosso Tribunal Bandeirante de São Paulo, mas dos que eu pude colher, eu já tenho visto, eu não vi nenhum voto desfavorável. Sei. Todos os votos favoráveis. As decisões têm sido unânimes no tribunal até então. Muito bem. E quais outros benefícios, princípios e leis que podem ser utilizados em favor da defesa da pensão das filhas de policiais militares de São Paulo? Perfeitamente. A Lei 452/74, a Lei de 76, né? O nosso escritório, por exemplo, ele somente promove ações para restabelecer as pensões nessa hipótese, né, de ser filha solteira com um policial militar com óbito até julho de 2007. Tem uma lei aqui, a Lei 9.784 de 2009, que manda a administração observar o princípio da segurança jurídica, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Veja, a gente percebe que... São cláusulas pétreas da Constituição. Da Constituição também, que acabam sendo irrigadas na legislação e que se imagina que os entes públicos, que são os primeiros a terem que observar as leis e cumprir, que eles possam realmente colocar em prática todos esses princípios consagrados do direito. Então, a gente lamenta quando isso não seja feito. A gente percebeu, eles enviando algumas cartas, né, para as pensionistas e ex-pensionistas, segundo eles, ex-pensionistas, dizendo que estava sendo respeitado o processo, que então eles estavam deixando elas a par de que o processo em âmbito administrativo estava sendo extinto em desfavor delas. Elas até entram em contato conosco, né, preocupadas, evidentemente, porque não tem a visão jurídica, não tem a tarimba jurídica, e entra em contato conosco, claro. E a gente percebe que isso é uma nuvem de fumaça. Por quê? Falando em rápidas palavras de forma simples, o devido processo legal em âmbito administrativo teria que, primeiro,
comunicar para que a pessoa pudesse, o administrado, a administrada, a pensionista, apresentar uma defesa prévia. Segundo, ter uma instrução regular. Terceiro, razões finais. Quarto, uma decisão para um colegiado em âmbito administrativo ainda, para somente depois cortar. Mas é claro, alguém da SPPREV pode estar se mexendo e falando assim, não, mas isso é inviável. Quando você quer cortar de uma só vez, como eles fizeram, a partir de dezembro de 2012, 8 mil pensionistas, indo 2 mil por mês até chegar em abril, para completar essas 8 mil pensionistas cortadas, realmente não ia ser possível instaurar um procedimento administrativo para cada uma delas. Mas isso, se é explicável, não é justificável. Muito bem. Eu acho que nós caminhamos bem nesse patamar, colocando hoje essas questões que o doutor Marco Antônio Cardoso nos brindou, não é, de uma forma clara, bastante clara. E agora eu queria perguntar ao doutor o seguinte: o senhor trabalhou já, defendeu alguns militares? Tenho defendido muitos militares no nosso escritório, né? Nós trabalhamos... No sentido do tema que nós estamos conversando sobre. Do tema, muito. Inclusive eu queria relatar até que tem alguns casos que nos deixa muito sensibilizados. Quando tem problema de tratamento de saúde, pessoas que contraíram dívidas e mais. Eu tive 2 casos que eu me lembro de pensionistas que ameaçaram cometer o suicídio. Não diga. Aí você me pergunta, verdade ou mentira? Eu não vou parar para responder. Na verdade, eu vou agir, porque eu não vou contar com um ato fatídico. Então, pedir urgência nesses processos, sensibilizado com isso. Então, essa é uma situação que nos deixa, assim, realmente preocupados. É bastante preocupante. Bem, e quais, não sei, nós temos aí, conhecemos muitos membros da Polícia Militar, e eu tenho aqui a dizer que são pessoas que dignificam, já dignificaram a nobre classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu queria até fazer uma menção aqui, eu acho que o senhor conhece o que foi comandante da Ilha Comprida, o Coronel Toros Carmandayan Neto. Então, o senhor, eu tenho aqui, eu quero fazer uma menção honrosa a esse militar, sim, porque hoje ele é aposentado, mas ele foi um dos militares de ponta do nosso Estado. Ele foi um militar que sempre estava presente em todas as posições aqui, em prol da sociedade brasileira, defendendo a sociedade brasileira. Não sei se o senhor concorda comigo, vamos prestar uma homenagem a ele. Prestar uma homenagem ao grande professor de matemática da... Matemática, ele é craque em matemática, é sim. Então, Coronel Toros, se o senhor estiver nos assistindo, hoje o senhor receba as homenagens do programa Direito e Justiça em Foco, juntamente com este nobre culto advogado, doutor Marco Antônio Cardoso. Correto? Muito me honrou, agradeço imensamente a vocês todos. Muito bem. Só que eu queria que o senhor, então, apresentasse as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais é que o advogado, ele realmente deve intransigentemente lutar pelos interesses da classe que ele defende, de forma independente, de forma autônoma. Os juízes e desembargadores, eles aguardam isso, acredito que também os ministros, no nosso egrégio STJ, STF. E temos no nosso Estado excelentes magistrados. E eles aguardam exatamente isso, que o advogado ele possa representar, não de forma subjetiva, de forma objetiva, de forma técnica, correta, fundamentada, é o que eles aguardam, é o que eles esperam. E as pessoas, os nossos clientes, eles também, para eles, o direito ainda é como se fosse um circuito fechado de Fórmula 1. Nós ainda não conseguimos democratizar a nossa justiça. Não que não tenha iniciativas nesse sentido, mas culturalmente. Então, o tempo de demora do processo, que isso é decantado, nós não queremos aqui reclamar, mas de fato é um tempo que assim, as pessoas ficam perplexas, né? É até incompatível com a sociedade atual que marcha de forma muito rápida. Mas, para fazer justiça, os nossos juízes nessas questões até que têm trabalhado de forma célere, menos demorado do que em outros processos.
mas isso daí ainda não chegou num nível assim esperado, a questão da morosidade. Quando me perguntam, por exemplo, qual é o prazo de um processo, eu não escondo não, eu falo, olha, essa é a pergunta mais difícil para o advogado responder. O tempo de tramitação, quanto tempo que vai levar? A gente dá uma estimativa, claro que a gente também precisa dar uma segurança para o cliente, falar, olha, né, nós temos uma estimativa, acreditamos que um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas tem uma margem de erro, tem incidentes processuais, mas o que ele quer é de fato que seja feita a justiça. E olha, eu tenho defendido a classe militar, a classe de pensionistas, há um engano. As pessoas acham que eles só buscam uma vantagem econômica. Na verdade, existe um valor que é imponderável, mas que é importantíssimo, que é o da satisfação de verificar que naquele caso foi feita justiça. E isto é um valor. Muito bem colocado. Oxalá consigamos penetrar nesse vácuo da morosidade, e deixar que as coisas tenham já conquistado, objetivando a conquista, aliás, da serenidade do processo. Perfeitamente. Tá bom? A gente vai contribuir para que não tumultue o processo. É óbvio. Os juízes, os desembargadores têm aqui a nossa fidelidade a isso, mas é evidente que nós contamos com uma celeridade um pouquinho maior. Vamos pensar positivamente sobre esse aspecto. Tá bom? Perfeitamente. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu agradeço imensamente. Ao telespectador também, que nós conseguimos passar uma mensagem boa, uma informação atual, e espero que futuramente o senhor retorne aqui quando tiver uma novidade, será uma honra. Mais uma novidade. Tá Será bom? uma honra. Eu agradeço muito a sua atenção. Eu que agradeço muito, muito obrigado. Parabéns pela sua performance hoje. Muito obrigado, senhor. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire